Olá, estamos de volta então para a segunda parte da nossa aula sobre a administração pública do Distrito Federal. Nessa parte, nós vamos ver outros dispositivos fora do artigo 19, mas ainda vamos terminar o artigo 19, né? Para a gente fechar então esse tópico, como eu disse, é de extrema importância. Vamos falar então da necessidade que há para os agentes que trabalham para o DF de fazer a declaração de bens, tá? Então, corta aqui para a nossa tela. Diz lá o artigo 19, no seu parágrafo 3º, que são obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens, sem prejuízo, lá no disposto no artigo 97, os seguintes agentes públicos. Corta para mim. Você tem que fazer uma pequena separação. Se eu sou um servidor público, eu tenho que fazer a minha declaração de bens para o DF na posse, na exoneração e na aposentadoria. Nessas três situações eu tenho que fazer a declaração de bens. Em outras palavras, quando eu entro e quando eu saio do serviço público. Justamente para ver a evolução do seu patrimônio, para ver se ele é compatível com o seu salário. Agora, determinados agentes políticos, a previsão, a periodicidade de apresentação da declaração de bens é diferente. Para eles, a declaração tem que ser anual e pública. Servidor público faz declaração de bens quando entra, quando sai ou quando se aposenta. Posse, exoneração ou aposentadoria. Agente político faz declaração pública anual de bens. Quais são, então, as autoridades que devem fazer a declaração pública anual de bens? Corta para a tela. A começar pelo governador. Governador, vice-governador, secretários de governo, diretores de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações, administradores regionais, procurador-geral do Distrito Federal, conselheiros do Tribunal de Contas do DF, deputados distritais e aqui o mais novo integrante desse grupo, o defensor público geral do DF, são as pessoas que devem fazer a declaração pública anual de seus bens. E o cuidado se refere aos demais servidores públicos. Os servidores públicos devem apresentar declaração de bens na posse, exoneração e aposentadoria. Então, é um tema importante relacionado à administração pública, relacionado aos servidores públicos, relacionado aos agentes públicos, a necessidade de fazer a declaração de bens. Você vai reparar que isso cai demais em prova. Então, decora este rol. Vamos falar aqui de uma outra matéria, um outro tema de extrema importância para o nosso estudo. Corta aqui para a tela. Olha lá. Administração fazendária, tá? Secretaria de Fazenda. Agentes fiscais. A LODF traz duas regrinhas para esses agentes públicos. A primeira, a administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do Distrito Federal, terão em suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos. O que isso significa na prática? Vamos dizer que por uma coincidência cheguem a uma empresa fiscais da Fazenda e chegue a fiscalização sanitária. Ambos querem fiscalizar essa empresa. Qual dos dois tem prioridade? A administração fazendária. Ela vai ter prioridade na fiscalização. Depois vem a vigilância sanitária. Devido à importância do cargo que ocupam, a LODF também lhes concede independência funcional e exige que para os seus ocupantes eles possuam titulação de nível superior. Vamos ver então o que diz a LODF sobre isso. Corta aqui para a tela. Cuidado! Aos integrantes da carreira de fiscalização e inspeção é garantida a independência funcional, ou seja, dentro da função eles têm autonomia, no exercício de suas atribuições, exigido nível superior de escolaridade para ingresso na carreira. Perfeito, então. Pertinente a isso que a gente está vendo, o artigo 31 nos traz uma regra de administração tributária. Antes da gente ler essa regrinha, tá, da administração tributária, vamos falar aqui do tributo. O tributo, ele começa com um fato gerador, que é uma situação que vai te gerar uma obrigação tributária. Mas esta obrigação tributária, ela ainda não tem um valor. Eu preciso de um valor para cobrar. Isso se chama lançamento, tá? Lançamento é o cálculo do valor do tributo. Então, tem o fato gerador que me gera uma obrigação tributária.
eu faço o lançamento e aí surge o crédito tributário. Então, uma breve noção de como é que surge o crédito tributário. O que diz o artigo 31? A administração tributária incumbe as funções de lançamento, já falei, né? É calcular o tributo, fiscalização desse tributo e arrecadação, de competência, claro, do DF. E o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos privativamente por integrantes da carreira de auditoria tributária. Então, quem é que faz o lançamento? Um fiscal tributário. Quem é que faz a fiscalização? Fiscal tributário. E quem faz a arrecadação? O fiscal tributário. Então, você recebe a notificação para você pagar esse crédito tributário. Você discorda desse crédito, acha que o valor está muito elevado, você vai instaurar, então, um procedimento administrativo fiscal. Procedimento administrativo fiscal. Ou seja, você impugna aquele lançamento. Ao impugnar aquele lançamento, você precisa de um julgamento. E quem é que faz esse julgamento? Também é privativo da carreira de auditoria tributária. Vamos ler de novo diante da importância desse dispositivo. A administração tributária, ou seja, os auditores tributários, eles vão lançar, fiscalizar, arrecadar tributos de competência do DF. Eles também vão fazer o julgamento administrativo dos processos fiscais, tá? Essa é uma atribuição privativa, mas tome cuidado. Por quê? O julgamento de processos fiscais em segunda instância, ou seja, esse foi o julgamento. Aí você, claro, vai entrar com um recurso. Esse recurso vai ser julgado também por um colegiado. Então, um colegiado vai julgar. E o que diz esse dispositivo? O julgamento de processos fiscais em segunda instância será de competência do órgão colegiado. Então, depois do recurso, entra aqui, ó, colegiado, tá? Tá aqui. Integrado por servidores da carreira de auditoria tributária e representantes dos contribuintes, tá? Então, cessa aqui, para por aqui. Então, ó, o que a gente está falando? A gente está dizendo que é competência privativa de um auditor fiscal, um auditor tributário do DF, arrecadar, fiscalizar, lançar e julgar o processo administrativo em primeira instância. Quando esse processo vai para a segunda instância, processo administrativo fiscal, lá eu passo a ter integrantes também da sociedade. Então, o governo vai convidar algumas pessoas para julgar processos fiscais. Esse é um procedimento que existe, é bem antigo. E lá, claro, se tem representantes da sociedade, eu não posso dizer que seja privativo da carreira tributária o julgamento em segunda instância dos processos administrativos fiscais. Essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva tem a ver muito com o DETRAN. Vamos ver, então, que ressalva é essa, está lá no parágrafo 2º do artigo 31. Corta para a tela. Parágrafo 2º. Excetuam-se da competência privativa referida no caput o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de taxas. Repare que lá em cima a gente estava falando de tributos de competência do DF. Taxa é um tributo, só que ela tem essa ressalva. Mas só a taxa que tenha como fato gerador o exercício do poder de polícia, bem como o julgamento de processos administrativos decorrentes dessas funções. Então, ó, qual é o fato gerador de uma taxa? O fato gerador de uma taxa é o fornecimento ou a colocação à sua disposição de um serviço público, tá? O outro fato gerador da taxa é o exercício do poder de polícia. Por incrível que pareça, o Estado, o governo, cobra para te fiscalizar.
A cobrança desse valor é uma taxa, é a taxa de fiscalização. Quando você vai, por exemplo, transferir o seu carro, quando você vai tirar o licenciamento, você não tem que ir lá no Detran para ele olhar teu carro, ver se está tudo certo. Aquilo é uma fiscalização, aquilo é o exercício do poder de polícia. E pelo exercício do poder de polícia, ele vai te cobrar uma taxa. Essa taxa, ela é arrecadada, ela é fiscalizada não por fiscais tributários. Essa é a exceção, então, do parágrafo 2º do artigo 31. Entendeu? Perfeito. Vamos então evoluir. Corta aqui para a tela. Na sequência, nós vamos estudar então a responsabilidade objetiva do Distrito Federal. Na vida em sociedade, nós temos que agir de acordo com a lei. Só que às vezes, mesmo você agindo certinho e tal, você pode causar um dano para alguém. Imagine, você está andando com o seu carro e vai lá e bate, né? Você não queria bater, mas bateu. E se você bateu, causou um dano. Se você causa um dano, você tem que indenizar. É a responsabilidade, que é subjetiva. Agora, o Distrito Federal, como qualquer ente público, possui uma responsabilidade objetiva. O que é isso? Tem uma ação e um resultado, o DF tem que indenizar. Então, a polícia está perseguindo o bandido, uma ação legítima, e nessa bate no carro de alguém. O DF vai ter que indenizar sua responsabilidade objetiva. Não vai poder afirmar, poxa, mas eu estava correndo atrás de um bandido. É objetivo. Sua ação causou um resultado, obrigatoriamente tem que indenizar, porque sua responsabilidade é objetiva. Vamos ver a redação do dispositivo. Corta aqui para a tela. Artigo 20. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo, deixa eu voltar aqui, nos casos de dolo ou culpa. O que acontece? O sujeito está numa ambulância e ele posta a corrida com outra ambulância. Os dois estão apostando uma corrida. Por conta disso, há um acidente que causa dano a carros de particulares. Evidentemente que o DF terá que indenizar, porque sua responsabilidade é objetiva. O DF não pode falar, poxa, mas a culpa foi do motorista que estava apostando uma corrida. Não importa. O DF faz a indenização. Depois, se o DF quiser, cobra do motorista o valor que ele despendeu para cobrir essa indenização. É o tal direito de regresso. Corta aqui para a tela. Olha o que diz, ó. Causarem a terceiro assegurado o direito de regresso para o DF contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Ou seja, o DF pode até cobrar depois do motorista, mas perante aquele que sofreu o dano, a responsabilidade do DF, ela é objetiva. Já o artigo 21, ele traz uma vedação que está em sintonia lá com a Constituição. É proibido ao DF discriminar ou prejudicar qualquer pessoa, física ou jurídica, pelo fato de haver litigado. O que é litigado? Litigado é promover ação. Pode ser uma ação judicial, pode ser uma ação internamente, uma ação administrativa. Então é proibido ao DF discriminar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra os órgãos públicos do DF, nas esferas administrativa ou judicial. Muita gente tem esse pensamento, se eu processar eu posso sofrer uma represália. Não vai sofrer represália nenhum, porque está proibido. Você pode processar o DF, você pode entrar com processo administrativo, isso não vai lhe trazer nenhum tipo de consequência, tá? Então esquece essa máxima que a sociedade tem, que se eu for mover uma ação eu vou acabar sendo prejudicado no futuro. Não vai. A LODF proíbe. Corta aqui para a tela de novo. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerarem prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. Você vai lá e demonstra, olha, eu estou sofrendo esse prejuízo aqui só porque eu estou movendo uma ação. É claro que você vai ter que demonstrar isso tudo, não é fácil, mas de qualquer forma, o mecanismo de proteção está previsto e a garantia para que você atinja essa proteção é você pedir a revisão do ato que você repute prejudicial a você. Tranquilo? Vamos ver então um pouco da publicidade dos atos administrativos do DF, tema tratado lá no artigo 22. Corta para a tela. Publicidade dos atos administrativos. Cai demais em prova. Os atos da administração pública
de qualquer dos poderes do DF, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar o seguinte, ato administrativo é sempre público, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo. Cai demais em prova. Os atos administrativos são públicos? Sim. Mas quando a lei impuser um sigilo, evidentemente que nós vamos preservar esse sigilo. Então, não é absoluta a publicidade dos atos. Em algumas situações previstas em lei, nós podemos, então, adotar o sigilo. Esse é o primeiro ponto que cai demais em prova. Vamos ver os demais. Corta para a tela. 2. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias. Guarda isso. Pedir uma certidão, o prazo para obter essa certidão, para obter essa cópia, é de 30 dias. Eles perguntam demais esse prazozinho aqui de 30 dias, tá? Sob pena de responsabilidade da autoridade competente ou servidor que negar ou retardar a expedição. Inciso 1 cai demais em prova. Inciso 2 também cai demais. O 3 é garantida a gratuidade da expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal. Também é muito cobrado em prova. 4. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, contraditório para a defesa e o despacho ou decisão motivada. Isso aqui já não cai muito, não. 5. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente pelo erário, obedece o seguinte, tem que ter caráter educativo, informativo, de orientação, dela não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou vantagens que caracterizem promoção pessoal. De forma alguma, a publicidade do DF pode configurar promoção pessoal. Uma vez perguntaram em prova, posso colocar no contra-cheque de um servidor propaganda de um banco? Posso colocar no contra-cheque de um servidor propaganda de um banco? Pergunta, esta publicidade tem caráter educativo, informativo, de orientação social? Não. Então, não posso colocar essa publicidade. Agora, essa letra B aqui, eles perguntam demais em prova. A publicidade do DF deve ser suspensa 90 dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. Se não, o que acontece? Perto das eleições, o governador vai fazer um monte de propaganda para enaltecer o seu governo. Então, para que não se confunda o que é boa intenção e o que é promoção pessoal, eu vou proibir essa publicidade do DF 90 dias antes das eleições. A não ser que seja uma campanha de vacinação. Uma campanha de vacinação, claro, eu posso sim autorizar, porque isso o interesse público fala mais alto. Tranquilo? Então, último tópico referente à publicidade dos atos aqui do DF. Corta para a tela. Duração razoável dos processos. Isso aqui é uma novidade, constava da Constituição e não constava da LODF. Agora consta, está aqui no inciso 6. A todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso é muito bonito no papel, mas na prática, qual é o prazo razoável de duração de um processo? Não tem na Constituição Federal, não tem na LODF. Sendo assim, o feeling do julgador é que vai determinar se aquele processo está sendo prorrogado de uma forma irrazoada ou se o processo está tramitando dentro de uma celeridade aceitável. O que você tem que saber é que está garantido hoje uma razoável duração do processo, seja ele administrativo, seja ele um processo judicial. O judicial já estava garantido pelas regras da Constituição. Volta aqui para a tela. O parágrafo 1º diz que os poderes do DF, com base no Plano Plurianual de Publicidade, ficam obrigados a publicar nos seus órgãos oficiais quadros demonstrativos de despesas realizadas com publicidade e propaganda, conforme dispuser a lei. Você deve se lembrar que é um princípio agora constante da LODF a transparência. E o que mais é importante numa transparência do que contas públicas? Então, os órgãos devem colocar lá à disposição de todo mundo a publicidade de suas contas. Perfeito? Corta aqui para a tela de novo. Parágrafo 2º.
Os poderes do DF mandarão publicar trimestralmente no Diário Oficial demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do benefício, valor e finalidade, conforme dispuser a lei. Guarda isso aqui, ó, guarda o PT. Publicidade trimestralmente, tá? Então, gastos com publicidade devem ser publicados trimestralmente. A sigla do PT. Por que é importante você guardar essa sigla? Por conta do parágrafo 3º, porque ele já diz o seguinte: os poderes do DF mandarão publicar mensalmente nos respectivos sítios, órgãos oficiais na internet, demonstrativo de todas as despesas, tá? Então, vai ficar assim: as despesas, publicação mensal. E se for de publicidade? PT, publicidade trimestralmente. Guardou? Então vamos continuar aqui com as regrinhas de transparência de publicidade. Corta para a tela. Olha o que diz o parágrafo 4º. A lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente as reclamações e o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo. É um dispositivo bonitinho, mas que na prática eles não aplicam. De qualquer forma, você tem que saber para a prova. E ó, a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Dentro da transparência, é permitido ao cidadão que ele faça uma representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. Uma espécie de direito de petição. Então, você sempre que se sentir maltratado por um servidor, você pode representar contra ele. Isso pode ou não dar em alguma coisa, mas de qualquer forma, existe sim a possibilidade da sua reclamação, nesse caso, não contra o serviço, mas contra o agente que representa o Estado e está agindo de forma inadequada. Aí você pode representar. Tranquilo? Corta aqui para a tela. Obrigações da administração. Claro que o DF tem que atender requisição judicial, isso aqui nem precisava constar, e esse inciso 2 traz uma informação que pode te confundir. Olha só, fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Agora há pouco nós vimos que o prazo seria de 30 dias e aqui está dizendo que o prazo é de apenas 10 dias. Como que você vai guardar esse prazo de 10 dias? Qual é o prazo para você obter alguma informação no DF? Prazo é de 30 dias. Mas se o item falar em interesse pessoal, ó, você vai guardar isso. Se ele falar em interesse pessoal, aí esse prazo ele vai cair para 10 dias, tá? Então, para resumir, quanto tempo eu tenho para pedir uma certidão e o DF tem para me fornecer? 30 dias. E se essa informação for para a defesa de um interesse pessoal? Aí o prazo cai para 10 dias. Ah, mas ninguém respeita esses prazos. Bom, olha o que diz o parágrafo único. A autoridade ou servidor que negar ou retardar o disposto neste artigo incorrerá em pena de responsabilidade, excetuados os casos de comprovada impossibilidade. Fechou? Vamos então aqui para o artigo 24. A direção superior das empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista terá representantes dos servidores, escolhidos do quadro funcional para exercer funções definidas na forma da lei. Olha que legal! A direção superior das empresas públicas, autarquias, fundações e sociedades de economia mista, obrigatoriamente, tem que ter representantes dos servidores. Quando a gente for tratar, então, de servidores públicos, que é
o nosso próximo tópico, a nossa próxima aula, a gente até repete esse dispositivo, tá? A gente só colocou ele aqui por uma ordem lógica dos dispositivos que nós estamos vendo. E por falar nessa ordem lógica, paramos aqui no 24, a gente vai ver agora do 25 até o 30, que são artigos que falam do serviço público aqui no DF. Basicamente, são temas relacionados à licitação. Vamos ver, bem fácil, esses artigos são muito fáceis. Corta ali para a tela. Bom, primeiro, repare que eu tenho o artigo 25, 26, 27, 28 e 30. O artigo 29, que existia originariamente, ele foi revogado, tá? Pelas emendas que foram promulgadas ano passado. Então, um artigo a menos para a gente estudar. O artigo 25 diz que serviço público constitui dever do DF e serão prestados sem distinção de qualquer natureza, em conformidade com os estabelecidos na Constituição Federal, nesta lei orgânica e nas leis e regulamentos que organizem sua prestação. Nada de importante nesse dispositivo. O 26 já é importantíssimo. Ele diz que, observada a legislação federal, obras, compras, alienações e serviços da administração serão contratados mediante processo de licitação pública. Então você guarda assim, ó, licitação. Quando que eu tenho que fazer licitação? Saco. Serviços, alienações, compras e obras. Toda vez que a administração pública tiver que contratar serviço, tiver que alienar, comprar ou fazer uma obra, o faz mediante licitação. Guarda isso. Esse dispositivo aqui, ó, esse já é importante. Isso aqui você tem que guardar. O artigo 27 também cai demais em prova de concurso. Ele diz o resultado de quem age de forma ímproba. Os atos de improbidade administrativa importam em quê? Suspensão dos direitos políticos. Na prova ele gosta de falar que é perda, tá errado. Suspensão dos direitos políticos. É perda da função pública. Um dia desse caiu uma questão dizendo que era perda dos direitos políticos e suspensão da função pública. Trocou as bolas, você não vai fazer isso. É suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, claro, o bem tem que ficar indisponível para no futuro ocorrer o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei. E mesmo assim, ele ainda responde à ação penal. Tanto que está escrito aqui, ó, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, ó, quem pratica um ato de improbidade administrativa, quais são as penas? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário e ainda responde a uma ação penal. Tranquilo? Corta aqui para a tela. Ali no artigo 28, é proibido contratar obra e serviço sem prévia aprovação do respectivo projeto. Claro, se você vai fazer uma obra, você tem que ter um projeto para saber o que é para fazer, quanto é que vai gastar. E mesmo com esta ressalva, mesmo com esta imposição, no meio da obra você descobre que o custo originariamente previsto vai ter que ser ultrapassado, porque tinha, digamos, um lençol freático, né, passando pelo local da obra, isso não estava previsto e vai aumentar o seu custo. Mas, de qualquer forma, para evitar essas surpresas futuras, é importante destacar que o artigo 28 veda a contratação de obras e serviços públicos sem prévia aprovação do respectivo projeto, sob pena do ato de contratação. E, por fim, o artigo 30 diz que a lei disporá sobre participação popular na fiscalização da prestação dos serviços públicos do Distrito Federal. O artigo 31 nós já vimos, né? Vimos que a administração tributária e seus servidores fiscais têm a prioridade sobre os demais setores administrativos. Vimos também que o lançamento, a arrecadação, a fiscalização, o julgamento em primeira instância são atos praticados exclusivamente, privativamente, por pessoas da carreira tributária. Excepcionalmente, a exceção é o julgamento do processo administrativo em segunda instância e a cobrança de taxa decorrente do exercício do poder de polícia. Isso não é específico da
carreira fiscal. Vimos também quem é que tem que fazer a declaração de bens, vimos a responsabilidade objetiva do DF, vimos a publicidade dos atos administrativos. Então, esses foram os temas tratados na segunda parte da nossa aula de administração pública. Na sequência, a gente vai falar só de servidor público, os seus direitos, as suas vedações, e aí a gente está avançando bem no nosso curso de LODF. Até a próxima aula, um forte abraço.